Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. A nossa dica é, se você puder, fique em casa e cumpra os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Manter a harmonia dentro e fora do trabalho é essencial para o desenvolvimento pessoal, não é mesmo? Mas como conciliar de forma saudável as demandas do trabalho com as atividades da casa e ainda manter vivo o elo com a família e os amigos? O objetivo desse episódio é mostrar que é possível, sim, alinhar a vida pessoal e profissional, combinando saúde e bem-estar diante dos diversos cenários que caracterizam as novas formas de trabalho. Para esse papo, nós convidamos a Head de Marketing e Novos Negócios da Magento, empresa Adobe, a Núbia Mota. Núbia, bem-vinda, bom estar com você. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse podcast tão bacana. E nós convidamos também a psicóloga, pedagoga e psicopedagoga Eveline Câmara. Olá, bem-vinda. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bom, nós, como nos encontros anteriores, a gente parte de experiências, de compartilhamentos, e a ideia é saber um pouco mais aqui sobre a rotina da Núbia como executiva, uma mulher muito jovem, mas que tem uma experiência incrível para passar para a gente. Núbia, queria que você começasse dizendo aqui o que tem sido mais desafiador dentro dessa sua nova rotina, tendo o trabalho como parte da casa. Inclusive, a gente percebe, acompanhando você nas redes sociais, que até você mudou de casa em alguns momentos, né? Primeiro, Maísa, muito obrigada pelo jovem. É sempre bom, né? Bom, sim, pré-Covid eu tinha uma vida extremamente dinâmica, principalmente a de trabalho. Eu viajava 2-3 estados por semana e pelo menos uma viagem internacional por mês. E aí veio o Covid, e aí a gente acaba tendo uma realidade de ficar dentro do apartamento, sozinha, né? Porque eu moro sozinha com os meus 2 filhinhos de 4 patas. E, como você disse, são vários pratos, né? Pra gente conseguir balancear, cuidar e manter todos girando. Como muitas pessoas, as primeiras semanas foram bem desafiadoras, mas eu confesso que acho que um dos meus principais skills como pessoa e, consequentemente, o que me ajudou muito na minha carreira executiva é a resiliência. Eu gosto muito da frase do nosso presidente para a América Latina, o Federico Grosso, que ele fala que uma crise, ela testa a resiliência e ela premia a eficiência. Então, eu comecei, depois de um mês, a adaptar minha rotina para que, de forma eficiente, eu conseguisse manter minha rotina. Aliás, eu nunca tive uma rotina tão bem planejada como agora. E sim, Sério? Eu juro muito, porque antigamente com as viagens, a minha vida era não ter rotina. Agora, a rotina de alimentação, rotina com a casa, rotina de estudo, eu comecei a fazer, eu já estou terminando meu 2º curso, voltei a fazer idiomas, entrei num tratamento de dieta, porque antes eu não tinha, como é que eu posso dizer, conseguia ter um acompanhamento com o meu médico, exercícios, trabalhos, as reuniões, então consegui adaptar bem uma rotina. E a mudança de casa foi necessária porque, como eu tinha uma vida muito dinâmica, eu comecei a sentir falta de mudar cenários e, consequentemente, impacto na minha criatividade. Então, eu comecei a ir para alugar casa no campo, obviamente sempre respeitando todos os cuidados de segurança, né? Mas foi extremamente importante e eu consegui me adaptar muito bem e tirar proveito, né? Porque acho que no final toda situação a gente pode tirar algum lado bom, e acabei adaptando a minha rotina a essa nova realidade.
tô vendo que você conseguiu tirar proveito, sim. E eu quero já puxar aqui a doutora Eveline, partindo disso, não é? Porque não é fácil chegar a essa tomada de atitude da Núbia, né? E conseguir tirar esses proveitos, porque nem sempre a gente lembra que os padrões durante uma crise sanitária dessa proporção que a gente está vivendo, que eles não são os mesmos de tempos ditos normais, né? Então, doutora Eveline, como é que faz? Quem não conseguiu até aqui se adaptar e ter isso que a Núbia lindamente está conseguindo ter. Eu achei muito interessante a fala dela, né, falar dessa questão do como ela conseguiu lidar bem com todo esse período de mudança. Talvez porque ela já era uma pessoa que, pelas vivências dela anteriores, ela já tinha que fazer isso, né? Ela já tinha que ser uma pessoa muito dinâmica, acostumada a ter rotinas muito diferentes. E claro que essa é uma nova realidade, mas talvez essa tenha sido uma característica que ela já tinha desenvolvido. E nem todo mundo, né, consegue fazer isso, e nem todo mundo consegue fazer isso com essa rapidez, né? Porque ela disse que desde o começo ela conseguiu. Então, ótimo para ela. Mas quem ainda não conseguiu, né, é pensar que cada pessoa tem o seu tempo, né, de adaptação, de ressignificação a esse novo normal, a esse novo real que a gente está, né, seu tempo de adaptação em relação a essas novas rotinas, né, tem gente que ficou no trabalho em casa, tem gente que agora está entrando dentro de uma rotina de trabalho híbrido, casa, sair, né, essa reabertura também, ela precisa ser ressignificada e pensada como é que é para cada pessoa, né? Algumas pessoas já estão se sentindo à vontade, seguras para estar nesse mesmo ritmo aí proposto, e algumas pessoas ainda não estão, né? Então acho que o momento não é de se cobrar também, assim como tem pessoas como ela que conseguiram fazer várias coisas e manter sua rotina e inserir coisas novas. Tem gente que realmente ainda não conseguiu, né? E tem que respeitar também isso, né? O seu tempo. Ô Núbia, você, além disso que você falou aqui pra gente, né, de como você conseguiu fazer coisas que antes você não conseguia, porque a sua rotina era tão tomada de tarefas, mais até do que agora, você também compartilha, né, tudo isso ali pelas suas redes sociais. Eu queria saber sobre essa coisa de manter a produtividade, porque é inevitável, por mais que você tenha um planejamento, como você mostra ter, é inevitável que tenha aquela coisa de dias sim, dias não, né? Aí eu queria saber como é que você faz quando isso acontece. Quando, por exemplo, você deixa de concluir determinada tarefa e você joga para o momento seguinte, porque você sabe que até estrategicamente você precisa daquele tempo ali para você. Então, o que acontece eu estou, inclusive, lendo agora um livro que fala muito sobre isso, que no nosso dia a gente tem que se preocupar em fazer 10% de coisas que a gente não gosta, mas sabe que é importante. Então, por exemplo, pagar conta, às vezes eu tenho que planilhar várias coisas. A gente tem que fazer 50% de coisas que pra gente é razoável, mas que a gente sabe que são muito importantes. E 40% do nosso tempo fazendo coisas que a gente ama. Então, a minha rotina, eu sempre tento planejar dessa forma. Você sabe que eu tô quase tomando nota disso, viu? Peraí, 10% de coisas que você não curte, mas que tem que fazer. Exatamente. 60% das que são, tipo, tarefas, e 40% que é o que você gosta, o que você queria mesmo fazer, essa coisa, né? Na verdade, para dar 100, é 50% das coisas que a gente... passou, né? 50% das coisas que a gente, pra gente é razoável e são importantes. Então, por exemplo, praticar um exercício, ler um livro, nem para todo mundo é prazeroso, para mim mas você sabe que é importante. Responder os e-mails, fazer uma reunião. 10% de coisas que a gente não gosta, mas são importantes, então pagar conta, eu dei no mercado, várias coisas. E o restante do tempo, que são os 40%, coisas que te façam se sentir muito bem. Então, eu planejo minha rotina dessa forma. Aliás, se você quiser a dica do livro, se chama Game Me Changers. Tô amando, tô achando incrível. Dá várias dicas sobre isso. Boa. Então, eu sempre tentei me planejar dessa forma. E como antes eu não tinha rotina, hoje em dia eu tenho, isso tem me ajudado bastante. E eu não me cobro. Concordo plenamente com a doutora que, como eu tento levar uma vida bem planejada, o dia que eu fujo da rotina, poxa, se você for analisar a média, eu posso me permitir isso. Entendeu? Eu posso um dia não cumprir minha tarefa,
E outra coisa, as pessoas normalmente colocam metas impossíveis de alcançar. Eu acordo e tenho 3 coisas super importantes para fazer no dia. Então, normalmente, enviar um relatório, hoje, por exemplo, fazer uma entrevista, visitar um colega. Eu coloco quais são as 3 coisas que no final do meu dia eu vou terminar e vou falar assim, que incrível, me sinto produtiva. E os outros to-dos que são importantes, mas assim, eu posso terminar o dia sem necessariamente fazer. E você, todos os dias, terminar o dia olhando, nossa, fiz as minhas 3 tarefas mais importantes, nossa, fiz as minhas 3 tarefas mais importantes, você vai criando um sentimento em você de produtividade, de ser feliz com você mesmo, que no final, gente, tudo é mindset e tudo é acreditar. E aí, o que eu vejo, que eu tenho muitas amigas, concordo com a doutora, que a gente não pode se cobrar de quando as coisas não dão certo, mas as pessoas que você convive, o que você lê, o que você escuta, influencia muito. E aí, doutora, você pode falar muito mais do que isso, eu acabo me embasando na literatura, mas você influencia muito no seu mindset. Então, se você convive com pessoas negativas, eu odeio ouvir essa seguinte frase: mas não dá para fazer. Se você quiser ir para a Lua, e se você se dedicar em ir para a Lua, você consegue. Você vai estudar, você vai dar jeito de morar perto da NASA, fazer amizade. Não tem nada que a gente, como ser humano, se a gente realmente quiser com toda a nossa força, a gente não consiga fazer. Seja mudar de emprego, seja aprender um esporte novo, um idioma novo, qualquer coisa. Então, você tem que ser sincero com você mesma. Não quero, não é que não dá. Não é minha prioridade. Então, eu tento me cercar de pessoas positivas, pessoas que são realistas. E eu compartilho muito nas redes sociais o que você me questionou no começo da sua pergunta, porque acho que falta gente que mostre a realidade. Eu faço um call a trabalho, de vez eu faço isso sentada na minha mesa, eu ponho a minha máscara e vou caminhar, seguindo as medidas de segurança, mas eu vou cuidar da minha saúde. De vez eu gastar 40 minutos no Instagram ou no WhatsApp, eu pego 30 minutos do meu dia e reservo para ler. Então, eu acho que as pessoas... Agora mesmo, antes de entrar nesse papo, eu estava respondendo uma seguidora falando: eu tô com 2 filhos, eu tô com obra e tô engordando. Falei, mas você não come na obra e nem come a comida dos seus filhos. Não tô entendendo o motivo de estar engordando. É uma desculpa. Você pode fazer a comida para os seus filhos e preparar uma comida saudável para você. Tudo é mindset. Então, eu acho que dá sim, só que as pessoas, elas acabam inventando muitas desculpas para elas mesmas. Eu acho que é um exercício diário. E o que a gente lê, o que a gente consome e com quem a gente convive influencia muito. Então, eu tento ser essa pessoa positiva. Tenho os meus dias ruins, como todo ser humano. Mas por que eu tô num dia ruim? Aconteceu uma coisa no meu trabalho, se realmente vai mudar tudo no meu dia, e aí o que eu posso fazer de melhor? E tentar mudar esse mindset. Doutora Eveline, a Núbia, vou te contar, hein? Eu queria um tantinho assim dessa positividade, desse equilíbrio e dessa capacidade de planejar. Eu gostei do morar perto da NASA, Núbia. Achei sensacional. E pior que eu tenho uma história de um amigo, pode ficar para um outro episódio. Conta rapidinho. O sonho da vida dele, conhecer e estudar na NASA. Ele drivou toda a carreira dele, veio de uma família super ok, drivou toda a carreira dele e ele conseguiu construir um projeto, ele conseguiu ir para a França, construir um projeto para depois ir para lá e ter essa experiência. Não tem nada, gente, nada que a força da mente, que a gente realmente se dedique, que a gente não consiga fazer. Muito bom, muito bom. Doutora Eveline, então, algumas pessoas parecem, né, se adaptar mais facilmente, né, às mudanças e ter essa capacidade da Núbia de tocar a vida com foco dessa forma, né, como a gente está vendo aqui no exemplo dela. Tem características, assim, pessoais que favorecem mais a isso, né, isso que a Núbia falou, disse assim, se eu ficar perto de gente com positividade, é claro que eu vou me inspirar. Tem funcionamentos, cada pessoa tem o seu funcionamento, né, a sua personalidade, a sua construção, e a partir dessas características ela pode sim levar para esse foco e para essa produtividade, como a Núbia falou, né, assim, tem pessoas que conseguem isso com a maior facilidade. Eu acredito que no caso da Núbia, porque a Núbia parece treinar muito isso, né? Ela parece exercer muito isso, ela parece ser uma pessoa que puxa muito desse lado dinâmico, criativo, produtivo dela.
E ótimo, tá tudo bem, né? Assim como quem também não tem, né, essa rapidez em fazer isso, ou que não tem esses conceitos, né, como ela aí colocou alguns, né, de que a pessoa precisa, né, ter as suas prioridades, os seus focos, o seu foco. Tem maneiras diferentes da gente hierarquizar isso, né? Então, eu acho que ela falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação à produtividade, né? Eu acho que essa palavra ela é muito importante, mas ela precisa ser usada com um certo cuidado, porque às vezes, de tanto ser cobrado ser produtivo, a gente acaba adoecendo, né? Porque a produtividade, ela também precisa ser percebida de outras formas, né? De repente, um dia em que a gente passou o dia inteiro trabalhando, não necessariamente foi um dia produtivo também para a gente como pessoa, né? Porque a gente não é só trabalho, a gente tem o nosso lado pessoal. Então, acho que é importante a gente pensar nisso também. Você falou isso, doutora Eveline, e a Núbia, eu acho que até nesses exemplos, né, das seguidoras, dos seguidores, enfim, das redes, de repente pode até trazer alguma coisa sobre isso para a gente. Porque teve gente mostrando, assim, tipo, o lado B do trabalho em casa, né? Exatamente por não conseguir enxergar um limite entre a produtividade, entre ser produtivo e esse excesso, né? Talvez faltando aí esse equilíbrio dos 10%, dos 50%, dos 40%, né, Núbia? Sem dúvida. E aí eu até gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, porque é algo que eu acredito muito, incentivo, que é o treino. A gente tem que treinar o nosso mindset para as coisas que a gente quer. E eu recentemente li, como vocês podem perceber, eu leio bastante, eu vi de um pesquisador dizendo que nós deveríamos nos inspirar, nós deveríamos ter medo de descobrir quem nós somos, e sim focar em desenvolver e descobrir a pessoa que queremos ser. Então, e quando a gente foca isso, a gente não limita a nossa criatividade, a gente não limita desenvolver novos skills, e a gente treina a nossa mente para chegar onde a gente quer. E eu tenho tentado trabalhar isso muito novamente, não criando metas malucas, porque a produtividade, como você colocou muito bem, terminar um livro em um mês, não necessariamente em uma semana, de vez eu correr 10 quilômetros todo dia, 2 vezes na semana eu me comprometer em começar a correr 2 quilômetros. Então, eu acho que isso é um exercício que a gente vai que eu acredito que a gente vai treinando a mente para a gente conseguir chegar no objetivo sem ficar nessa ânsia, né? Porque a gente vive um mundo de muita ansiedade e essa mudança desse treinamento de mindset, você acredita que pode ser desenvolvido, assim como eu tenho tentado desenvolver e incentivar, mas de uma forma mais escalável para todo mundo? Você acredita que isso pode ser um exercício que a gente vai colocando no nosso dia a dia e a gente vai treinando a nossa mente para pensar dessa forma? Sim, eu acho que cada pessoa, a partir do conhecimento de si, do seu funcionamento, né, de como é o seu tempo, inclusive lógico, né, não só o seu tempo cronológico. Acho interessante quando você fala assim, produtividade pode sim ler um livro. Uma pessoa pode sim ler um livro em um mês, assim como uma pessoa pode ler em uma semana, né? E outra em um dia, e tá tudo bem, né? Eu acho que esse conceito de produtividade, ele precisa ser entendido a partir da percepção de cada um também. Como é que é o seu eu produtivo, né? Como é que você consegue ser melhor produtivo, né? Alguém vai conseguir fazer um treino de corrida e conseguir numa primeira semana correr 5 quilômetros. Uma outra pessoa vai conseguir correr e tá tudo bem, porque ela tá no tempo dela, né? Então eu acho que sim, eu acho que essa questão do treino, da disciplina, do foco é extremamente importante, né? Você é uma pessoa que realmente parece ter desenvolvido muito isso, Núbia, em você, assim como também eu acho que a gente tem que entender todas as individualidades, né? Você conseguiu isso provavelmente pelo teu funcionamento, pela tua personalidade, né? Pelo teu treino aí durante todos esses anos em relação a desenvolver essas características, e aí você consegue, no meio de um período onde as pessoas estão tendo dificuldade em se readaptar a rotinas, né? Em manter as rotinas, você consegue fazer isso de uma maneira relativamente rápida, né? Mas nem todo mundo vai conseguir isso e tá tudo bem, né? Porque são as individualidades. A gente percebe que o adoecimento ele também acontece quando a gente tenta nivelar todo mundo e colocar todo mundo numa mesma caixinha, no mesmo patamar, no sentido de que todo mundo tem que ser produtivo do mesmo jeito, né?
achei muito interessante também essa questão das porcentagens. De repente, para algumas pessoas, né, que têm uma relação diferente com o trabalho, as porcentagens seriam diferentes, né, no final de semana, nos feriados, enfim. Tudo isso também precisa ser considerado. E no final, o que eu acho que é muito importante é que o bonito é que nós somos todos diferentes, né? Essa é a beleza das pessoas. Mas me deu uma curiosidade muito grande, porque uma coisa é ler, ouvir você nos papos, nas palestras, nos encontros, enfim, e outra é estar aqui com você podendo dizer pra gente aqui diretamente um pouco dessa de como é que foi essa trajetória, assim, rapidamente. Diz aqui para quem está acompanhando a gente agora, porque você tem um cargo, digamos assim, que, nossa, tem muita gente que gostaria de morar perto da NASA. A NASA de repente, a Adobe, enfim, né? Então, eu queria que você brevemente falasse um pouco dessa tua trajetória, né? Tão marcada, com vitórias, assim, conquistas tão incríveis. Bom, eu venho de uma família super simples. Eu acho que talvez seja aí onde eu cresci com pessoas que me disseram o tempo inteiro que eu poderia ser e chegar onde eu quiser, justamente para tentar mudar a realidade da minha família. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai, vendedor de carro, e eu sempre estudei em escola pública. Comecei a trabalhar super cedo para ajudar na minha família. Meu segundo ou terceiro emprego aos 19 anos foi na primeira autorizada da Apple no Brasil. Eles fizeram uma seleção e eu passei. E aí, lá neste emprego, eu sempre gostei de trabalhar, achava que para mim, além de eu estar ajudando a minha família, para mim era muito bacana. Eu conheci o que então seria o fundador de uma das empresas que eu me tornei sócia. Eu atendi ele me chamou para fazer uma entrevista. Levei minha mãe na entrevista, uma história muito engraçada. E vou encurtar super. E ele me convidou para entrar no que então seria a VTEX, que depois de 10 anos, eu acompanhei esse crescimento da startup. Eu entrei para funcionária número 15, 10 em São Paulo no máximo. Saí depois de 10 anos, deixando uma empresa com 35 escritórios, mais de 600 funcionários. E eu tive a experiência de crescer dentro dessa empresa. Outra coisa que eu aprendi, que gestor ele não tem uma bola de cristal. Então esse negócio de que você tem que fazer um plano de carreira, tá errado. Não é ele, né? Uma pessoa não pode tomar decisão por você. Você tem que saber o que você quer. Então, ao longo desses 10 anos, fui eu que drivei minha carreira. Olha, eu tô 1 ano e meio fazendo isso, eu gostaria de ter oportunidade naquela área. Olha, 1 ano e meio tô aqui, sempre foi de 1 ano e meio a 2 anos. Então, eu cresci ao longo desses 10 anos da empresa. Uma das áreas que eu construí foi da onde surgiu o convite para eu me tornar sócia, mas depois de 10 anos, eu cheguei um dia no escritório, olhei aquele escritório lindo, aquelas pessoas que eu tanto, né, gosto, né? Mas eu vi que eu não estava mais me desenvolvendo. E eu tenho essa coisa de... No dia que eu paro de aprender, meu pai sempre me falou, no dia que você se sente a pessoa mais inteligente na sala, você está no lugar errado. E no dia que você parar de acordar com o desafio de não estou aprendendo mais nada, você também está no lugar errado. Então eu sempre tive essa vontade de me desenvolver como pessoa e profissional. E isso em tudo. Acho que é por isso que eu já fiz vários esportes, leio bastante, por isso que eu vejo aí, eu tenho essa curiosidade e não tenho medo de errar. Bom, e aí depois eu fiz um planejamento onde eu decidi que eu queria sair da VTEX. E aí, naturalmente, se eu queria continuar na área de e-commerce e tecnologia, eu abri o Gartner, escolhi as 5 melhores empresas do mundo. Eu falei, bom, se eu quero ser uma das melhores, eu tenho que estar nas 5 melhores. E comecei a trabalhar na rede de network para estar numa dessas 5 melhores. Foi aí que eu comecei a fazer mentoria com o VP da Adobe. E quando teve a primeira oportunidade de surgir uma vaga, 1 ano depois que a gente se conhecia, ele me indicou. Fiz um processo seletivo de 4 meses, isso falando também com outras empresas. E entre as top 5 globais, eu optei em seguir minha carreira na Adobe e estou lá há 1 ano e meio, onde eu comecei tocando o Brasil. E agora, na pandemia, fiquei muito feliz pela minha colega, que era responsável pelo México, porque ela recebeu um convite para ir para o Facebook. Mas, por outro lado, no meio da pandemia, ganhei toda a região da América Latina para cuidar. Eu falei, daqui, vou triplicar meu trabalho no momento mais difícil, mas se eu passar por isso, eu tenho certeza que eu vou ser uma profissional, uma pessoa muito melhor.
Então hoje eu sou responsável por toda a América Latina como head de marketing e novos negócios aos meus 30 anos de idade. Uau! Bem resumido, hein? Poderíamos ter um papo só para entrar em detalhes. Não tenho nem dúvida de quantas histórias incríveis a gente já captou daí disso tudo, né? Então, doutora Eveline, a gente obviamente que quando diz assim, tudo bem se você não conseguir, tudo bem se você não conseguir, mas a gente está diante aqui de um exemplo de quem disse, eu vou conseguir. Obviamente que não tem o número 1 no pódio para todo mundo, mas como é que você pode também, né, partir disso, sem ser metas mirabolantes, mas conseguir também chegar no seu pódio, né? É muito interessante, assim, escutar a história da Núbia, porque, de fato, a gente começa a entender, escutar a história dela resumida, né, como ela falou, porque a gente começa a entender, assim, por que realmente ela é essa pessoa que, né, consegue tantas coisas e tem tanto foco e tem tanta disciplina. Eu acho que a gente pode pegar algumas situações da história dela para ilustrar, né? Pelo que a Núbia disse, ela foi uma pessoa que ela cresceu, né? Galgou o espaço dela profissional, enfim, como pessoa também, porque ela disse que ela procura, né, se trabalhar também como pessoa, esse lado pessoal. Ela parece ter tido isso sempre muito equilibrado, né? Isso também vem muito dos discursos que a gente escuta, né? E aí eu volto muito lá para uma das primeiras falas da Núbia, quando ela disse que ela tinha certas ressalvas em relação a discursos negacionistas, né? Assim, pelo que ela fala na história dela, ela sempre foi muito incentivada, né, a se dedicar, a galgar o espaço dela. Então isso é bem importante. Isso do pai, né, da fala do pai, eu achei muito bacana, viu, Núbia? Sim, lindo a fala do pai dela, né, de colocar essa questão do esteja sempre aprendendo, né, esteja sempre estudando, esteja sempre se melhorando. Isso como um todo, né, eu acho que isso é muito importante. Mas se a gente for pensar assim, o que a gente poderia dar de orientação para as outras pessoas, né, que de repente tem dificuldade em fazer isso, não consegue. Acho que a primeira questão é você perceber o porquê que você não consegue, né? O porquê que você não consegue chegar àquele lugar que você tanto almeja, né? Será que de repente você colocou, né, metas mirabolantes, que foi uma coisa que a Núbia disse que nunca colocou, né? Assim, será que em algum momento você não se vinculou mesmo aquelas metas no sentido de, eu desejo, mas você não orientou o seu desejo para realizar aquilo ali, né? Você queria um cargo alto, você queria um bom emprego, mas você não se preparou, você não estudou. Então, acho que o primeiro passo é entender o porquê que você não faz isso, né? O porquê que você deseja, mas você não orienta esse desejo, você não busca isso de fato, né? E isso pode ser feito a partir, né, de uma análise, Tem inclusive, a gente ouve falar às vezes de autossabotagem, né, e cabe muito nessa coisa, porque você se coloca uma meta, eu quero estar entre as 5 maiores empresas do mundo, mas aí eu não faço aquilo, porque eu sei que eu não vou conseguir, ou eu até conseguiria, mas você fica se sabotando, e aí você não vai conseguir, não vai chegar mesmo, né? Eu tenho uma amiga que fala que ela não gosta de pessoas que falam a frase vou tentar. Vou te dar um exemplo. Se eu falar para vocês, né, se vocês forem me visitar aqui em São Paulo, eu falo assim, eu vou tentar te buscar no aeroporto. Vocês vão acreditar que eu vou buscá-las? Não. Né? Você vai se virar. Então, por que eu vou falar no trabalho, vou tentar? Para que eu vou falar para mim, né? Eu mesma falar para mim, tentar fazer dieta, por exemplo. Vou tentar fazer tal curso. Você já está colocando na sua cabeça que você não vai conseguir, ou que você está dando margem para não fazer. Então, ela não gosta de usar a palavra tentar. É assim, vou me planejar para cumprir com a dieta. Então, ela vai fazer um planejamento e pode ser que aconteça que não, mas ela troca a palavra que já dá um teor negativo para algo positivo. E eu adotei isso. Então, agora mesmo, durante a pandemia, eu fiz uma reeducação alimentar, aproveitei de poder ficar mais em casa, de poder, apesar de não gostar de cozinhar, poder praticar
uma culinária mais saudável, até mesmo uma economia financeira, e falei, vou colocar em prática no dia a dia uma alimentação mais saudável, porque eu quero ter uma educação, cuidar mais do meu corpo e emagrecer. Em nenhum momento falei, vou tentar. Eu falei, eu vou conseguir. Então já condicionei minha cabeça para isso. Vou conseguir, vou fazer. E não é que eu me estipulei quantidade de quilos, não é que eu estipulei nada. Eu simplesmente combinei comigo mesma e um médico para, no meu dia a dia, adicionar rotinas mais saudáveis, mas nada mirabolante. Justamente para que cada semana fosse fazendo uma evolução, e eu fui mostrando isso nas redes sociais. E é muito bacana porque meu médico depois me mandou mensagem falando assim, Núbia, a quantidade de mulheres que começaram a vir aqui porque viram que você não está fazendo nada mirabolante, não está gastando uma fortuna, você continua trabalhando, fazendo as coisas de forma normal, mas por quê? Exatamente o que a doutora falou. Eu não falei que eu ia perder 10 quilos. Até acredito, desculpa, eu não sou médica da saúde, mas eu acredito que perder 10 quilos de mês pode até não ser saudável. Eu só queria aproveitar o momento que eu consigo ter uma rotina e comer melhor. Então eu acho que é condicionamento, e eu adaptei também, eu não uso mais a palavra tentar. E olha, e o bacana aí é que você começou a falar e tal, e daí isso assim, eu e o meu médico. Então você está fazendo isso de uma forma responsável, né? É muito importante isso. Eu não sei se a doutora Eveline quer comentar, porque eu queria encaminhar aqui, voltando lá para o começo, para falar dos filhinhos de 4 patas. Como é que você vê, o Núbia, doutora Eveline, como é que vocês veem o pós-pandemia da seguinte forma? Durante a pandemia, né, a gente tem visto como é difícil se desvincular das responsabilidades com a casa, com a família. A Núbia falou, minha mãe passou e tal. Se antes era impensável, por exemplo, levar as crianças para o trabalho, tem gente que está ali no meio da reunião de trabalho, daí as crianças passam ou chamam, o carteiro chega, o interfone toca. Como é que vocês acham que vai ser isso no pós-pandemia também? Essa relação com o trabalho e com as coisas mais reais, mais do cotidiano mesmo. Olha, mas para mim você usou a palavra que define, real. Nós somos pessoas reais. A criança, nós não viemos de chocadeira. Todos temos mães, temos pais que trabalham. Então é super comum, acontece você estar num call e o seu filho querer atenção. O seu cachorro latir, o seu vizinho buzinar, o interfone tocar. E eu acho que depende muito do jeito que você leva a vida. Vou dar um exemplo. Eu tenho os meus filhinhos de 4 patas. E eu faço muito call com a Índia, que é onde fica o nosso time técnico. E eu comecei, e eu faço call com eles muito de manhã, é horário que os cachorros estão todos agitados. Eu comecei a colocar os cachorros na câmera para interagir com os indianos. Eles amam. Eles entram em call comigo e agora perguntam, Núbia, where is Churros? Que o nome do cachorro é Churros. Cadê Churros? Quero ver. E as empresas apresentando os filhos. Então eu acho que vai muito do jeito que você leva. A gente tem visto várias matérias. Hoje mesmo eu vi uma matéria de um jornalista que a filhinha pediu o colo no meio da entrevista. E aí ele estava ao vivo e ela pediu para tirar uma foto. Eu acho que, de um lado positivo, apesar de tudo que nós estamos vivendo, aprendemos a dar valor e entender que no final, relacionamento entre empresa, funcionário, somos todos humanos, reais. Estamos aprendendo de fato, doutora Eveline? Sim, eu acho que se teve uma situação que veio, né, para ficar durante esse período de pandemia, essa questão de nós lidarmos de uma maneira diferente com esse atravessamento do real, seja o cachorrinho que late no meio da reunião e normatizar isso, né? Eu acho que a Núbia colocou uma coisa muito interessante, né? Trouxe o nosso lado humano mais para fora, né? Ele está mais aflorado nesse sentido, né? Trouxe uma ressignificação das nossas relações, de como é que a gente se relaciona com isso, né? Com essa separação que antes havia entre casa e trabalho, entre família e trabalho, entre o nosso ambiente de casa e o nosso ambiente do trabalho, né? O que podia e o que não podia. Então, acho que quando você pergunta assim, como é que vai ser, né? Eu acho que essa mudança de nós entendermos que esse atravessamento do real ele existe, que está tudo bem em relação a isso, né? E não invalida uma reunião de trabalho, uma criança que chega e invade aquela reunião, ou um cachorrinho que participa, né? Como a Núbia mesmo falou, assim,
vai fazer parte, né, da nossa vida, eu acredito, a partir de agora. E é aprender a lidar com isso. Bom, a gente já está aqui caminhando para o final desse nosso papo e tem um helicóptero passando aqui sobre a minha cabeça. Vou deixar ele passar. Eu acho que ele está parado em cima da minha casa. Vocês estão ouvindo? Ai, que chique! Chique, deve ser alguma treta que aconteceu. Inclusive, eu vou aproveitar então esse helicóptero e vou fazer um comentário. A doutora, eu sou muito detalhista, está com a filhota, imagino eu, ajudando ela a participar aqui do call com a gente. E aí eu fiquei, né, tem uma base familiar que é super importante, eu fico vendo os exemplos que nós estamos dando para gerações que estão vendo seus pais, suas mães trabalhando dentro de casa, o quanto é bacana. Eu estava comentando isso com uma colega outro dia, dos pais ajudando as mães dentro de casa, porque agora tá todo mundo junto, né? Então não tem mais aquela coisa, meu pai sai para trabalhar. É o papai e a mamãe trabalhando dentro de casa, né? Eu acho que a nossa geração, e aí um pouco do meu lado feminista, sem ser sexista, eu acho que tem um momento super bacana acontecendo, porque nós temos homens e mulheres trabalhando dentro de casa, ajudando nas coisas de casa, né? Nos deveres, nos deveres. E a gente tem uma geração de crianças assistindo isso que vai entender que papai e mamãe trabalham, independente do que fazem. Mas papai e mamãe trabalham. Então, eu acredito, né, novamente vendo o lado positivo, que a gente estamos vendo crianças vendo quando seus pais trabalham, sendo exemplo bacana, porque pode ser que a filha da doutora fale, olha, no futuro eu também quero fazer reunião pelo telefone, olha que legal. E ao mesmo tempo, tirando essas características familiares de que papai sai e mamãe fica ou vice-versa, e de que todos podem ajudar todas as crianças vão crescer com essa base, né? Então acho que são exemplos bem bacanas, tentando tirar mais uma vez o lado positivo do que a gente está vivendo. É isso. Então a gente está caminhando aqui para o nosso final desse papo. Queria que você deixasse o seu recado, Núbia Mota, como executiva, como uma mulher muito dinâmica, mas com todas esse lado humano muito aflorado. Acho que, para resumir, ficou mais claro do que nunca, falando em experiência, que nós somos pessoas e profissionais e que essas várias características e personalidades dentro de nós, elas têm que conviver bem umas com as outras. Então, você nunca vai conseguir ser um bom profissional se você não estiver bem com você mesmo. E estar bem com você mesmo pode significar N coisas para pessoas diferentes. Então, busque aquilo que te faz bem. Não se cobra tanto, como a doutora falou, mas ao mesmo tempo, pare para pensar como você está cuidando de você, o que você tem recebido de informação, como você está trabalhando o seu tempo e como que você pode transformar as pequenas atitudes do seu dia a dia. Eu sempre brinco, small steps every day, pequenos passos todos os dias. Quais os pequenos passos que eu vou começar a dar hoje para eu poder ser a Núbia que eu quero ser no futuro? E se eu começar hoje, daqui a um ano eu vou falar, ufa, ainda bem que eu comecei aquele dia. É isso, doutora Eveline? Sim, e eu acho que tem uma questão aí que a Núbia falou que é muito interessante. Na verdade, a chave, né, talvez a grande questão esteja em a gente conseguir equilibrar, né, o nosso lado profissional e o nosso lado pessoal, porque é esse equilíbrio que vai fazer com que nós sejamos também ótimos profissionais, né, e ótimas pessoas, né, porque no final das contas nós nem somos só profissionais, nem somos só pessoas, nós somos essa junção, né? E eu achei muito interessante, Núbia, de fato você é muito observadora, mas não é a minha filha, é a minha irmã. Muito bom. Muito obrigada, então, Núbia Mota. Muito obrigada, Eveline Câmara. Foi muito bom o papo com vocês. E assim, nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui. Aproveita para ouvir os episódios anteriores. Cuidar de você, esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram
e no Facebook, ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!